Olá, alunos e amigos. Bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos da Radiologia, que é o professor Herbert. Iremos dar continuidade ao estudo de radiologia digital. Nas últimas aulas, nós falamos a respeito do sistema DR, sistema CR, demos algumas introduções e falamos um pouco também dos conceitos básicos de matriz, pixel e voxel. Vou compartilhar alguns slides aqui para continuarmos agora nesse estudo sobre radiologia digital. Ok? Vamos lá. Então, paramos aí em voxel, né? Falamos um pouco aí também sobre a matriz, como é que forma a imagem do sistema digital. Vamos falar agora sobre os detectores de radiação do sistema CR. Como nós já tínhamos falado, o sistema CR, ele usa plates, né? Ele usa cassete no lugar de chassi. O chassi, ele, com você no sistema analógico, você coloca um filme dentro do chassi, que você faz a radiografia, depois leva para uma câmara escura, onde você vai processá-la manualmente usando os químicos ou na processadora automática. Depois desse processo todo, então, que o filme vai ser revelado e colocado à disposição do médico para laudo. No caso do CR, nós explicamos que temos o cassete, que tem dentro do cassete um plate. Nós vamos falar com mais acurácia a respeito disso. E para você entender como funciona essa detecção dessa imagem nesse plate, é que nós vamos dar continuidade a esse estudo agora. Ele é similar ao sistema ecrã-filme, né? Dentro dele tem um detector que é a gente chama de plate, né? Que deriva do inglês, Imaging Plate, IP, né? ou em português, PI. Essas PIs, ou plates, eles são fotoestimuláveis, uma vez que eles possuem uma propriedade de emitir luz ao ser estimulado por um fóton de luz com comprimento de onda específico, que é chamado de luminescência fotoestimulável. Esse fenômeno, esse processo, ele vai acontecer lá dentro da digitalizadora. Vocês lembram que eu falei que o plate, você faz uma radiografia, vai existir uma imagem latente, aí você vai levar esse plate para esse cassete para a digitalizadora, que a digitalizadora, então, vai transformar essa imagem latente que está no cassete para uma imagem digital. Então, é através desses plates, ok? A imagem latente, ela fica armazenada nesse plate. Os material utilizado na placa de imagem de radiologia computadorizada, normalmente eles são os haletos de flúor bário dopado com európio. O európio ele vai servir aqui como mais um ativador, né, fotoestimulável. Vocês vão entender isso direitinho depois que eu mostrar a imagem aqui para vocês. Aqui tem um cassete e um plate para o lado de fora. Tá? Essa placa branca aqui, ela é dobrável, maleável. Tá? Ela fica dentro do cassete, que é essa caixinha aqui, que parece com o chassi, só que em vez de ser duas placas articuladas, ele normalmente abre só um pedaço dela, onde você pode colocar e tirar o plate. Você, quando faz uma radiografia, se você abrir o chassi, você perde imagem porque ele fica velado, correto? No caso aqui, não. Se acontecer um acidente de abrir, que abre nessa posição aqui do cassete, onde que tem essas duas travas, onde que entra e sai o plate. Vocês podem até ver que por baixo aqui desse plate que está para o lado de fora, tem um código de barra aqui no cassete, que é o anverso do plate, onde que vai fazer o leitor óptico pode saber ali qual é o plate que está sendo colocado na digitalizadora. Se acontecer um acidente, você não perde a imagem, ela vai continuar aí, porque ela só vai perder depois que passa uma luz branca nela, que tem lá dentro do digitalizador. Então, não ocorre esse problema. Outra coisa também, ele não vela, como no filme, que se você tirar um filme sem usar, ele vai velar o filme, não vai ter que jogar fora, né? Não vai poder utilizar.
Nesse caso aqui, você pode até tirar para fazer justamente manutenção, higienizar ele. Normalmente, higieniza com um paninho bem macio e utilizando um detergente, seca direitinho, coloca de volta dentro do cassete. E essa é a forma como a gente higieniza. O lado de fora, o cassete pode passar álcool, mas o plate não é aconselhável passar não, porque o álcool ele pode, entrando em contato com os aletos, ele pode deteriorar com o tempo. Então, o álcool é mais utilizado para fazer essa higienização do lado de fora, no cassete, não na placa, não no PI, né? O IP, o plate. Vocês vão me ver mais comumente falando aqui plate, tá? Quando referir a essa placa de imagem que fica dentro do cassete. Vocês vão ouvir falar muito em plate, porque é o mais comumente usado no nosso dia a dia. Os raios-x, quando atinge o plate, ele fornece energia aos elétrons das camadas do fluorobromuro de bário de que ele é fabricado. E aí vai fazer com que ele muda o nível de energia dele, saindo do estado fundamental. E é assim que vai ser formada a imagem latente. Tá? O európio, ele perde elétron tornando-se positivo. Ele vai ser utilizado como um catalisador nesse processo. Tá? Aí os elétrons liberados passam a ocupar aquela vacância no cristal, criando então a imagem latente. Vocês lembram quando a gente estudava sobre os fenômenos radiológicos, que quando a radiação ela entra em contato com o elétron da camada no efeito fotoelétrico, que ela arranca e ali fica uma vacância? Vocês lembram? Então, é dessa mesma forma. Também ele vai ocorrer dessa forma, só que agora a energia vai ser utilizada para arrancar esses elétrons da camada do bromuro de bário, que está ali no plate. E o európio vai, então, ocupar esse lugar dessa vacância, os elétrons que vão vir do európio. E ali onde que está essas vacâncias que vão ser ocupadas agora, que vai ser formado essa imagem latente. Tá? Então, ela não vai existir ainda como imagem, assim como no processo lá que nós estudamos lá da radiologia convencional. É uma imagem que existe no filme, né? No caso aqui, o plate, mas que ainda não foi revelada. E no caso aqui, que ainda não foi digitalizada. E como vai ocorrer isso? Vamos falar dos passos essenciais para a produção dessa imagem, tá? Acabada a irradiação do paciente, o chassi contendo o plate com a imagem latente é levado até o leitor, que é o digitalizador, ok? O que vai acontecer? Ele vai executar algumas etapas para obter essa imagem a partir dessa imagem latente que está lá no plate, que eu já expliquei aqui anteriormente. Está aqui o plate, está vendo aqui, está vendo o cassete? Aqui ele entra e sai aqui. A digitalizadora, o que vai acontecer? Quando você inserir esse cassete dentro da digitalizadora, ela tem os processos mecânicos nela que vai abrir essa gaveta, vai puxar o plate para dentro dela, para então fazer esta leitura dessa imagem que está aqui nesse plate, vai limpar esse plate, vai devolver esse plate para dentro do cassete, fechar o cassete, então avisar que a imagem já foi concluída a leitura. E aí então você vai poder retirar esse cassete da digitalizadora e utilizar para fazer outro exame. Esse sistema mecânico, né, ele introduz esse chassi fechando para dentro do leitor. Aí, como eu falei, né, tem um scanner que vai ler esse plate. É um feixe de laser que vai fazer essa leitura de toda a placa dessa imagem, ponto por ponto, aonde que teve aquela radiação, né, onde o fóton de raio-x alcançou ali naqueles cristais. Tá? Depois que ela faz essa leitura de ponto a ponto, ela vai transformar isso em sinal elétrico, que vai ser enviado para o computador, que vai transformar em algoritmos, e esses algoritmos que vão transformar aqueles pixels que nós falamos lá em tons de branco, variando entre tons de cinza até chegar ao preto, de acordo com mais quantidade de radiação que ele adquirir naquele ponto,
ok? Mais energia ele vai liberar quando passar esse feixe de laser, e aí ele vai transformar esse sinal elétrico agora num algoritmo maior que vai colocar naquela tonalidade já própria no computador. Aí depois o retorno dos elétrons ao estado fundamental, ele é através de uma emissão de uma luz, tá? É uma luz convertida, é uma luz branca que vai passar nesse plate. E aí ela vai converter aquela imagem digitalizada, mostrando a forma da imagem da região anatômica de interesse, e depois vai limpar. E vai ficar, então, agora o plate como não tivesse sido usado, né? Então vai ficar novo. Essa luz é uma luz intensa, tá? Ela fornece essa energia suficiente para que os elétrons retornem ao estado fundamental, ok? Isso aí, então, o leitor monocassete, como eu já tinha mostrado para vocês nos vídeos anteriores, tá bom? Aqui, tá vendo, tem um cassete pequeno, é um 18, tá vendo? Ele está inserido aqui. Na hora que ele é inserido aqui, nesse caso, desse modelo de digitalizadora, essa digitalizadora vai ter aquele equipamento mecânico que vai abrir a ponta do cassete que está lá para baixo. Deixa eu voltar aqui. Vai tirar o plate, vai passar o laser, fazer a leitura, transformar em sinal digital e vai passar depois uma luz branca intensa, voltando agora os átomos para o estado fundamental e devolver esse plate para dentro do chassi. E então a luz aqui vai mostrar que vai liberar, né? O digitalizador vai liberar. Nessa modelo aqui, inclusive eu trabalho com uma, você não consegue retirar esse cassete de dentro dela enquanto não é feito esse processo. Só depois que termina o processo que ela consegue liberar e você consegue retirar esse cassete do local aí. Mas tem vários modelos, né? Tem modelos de digitalizadora que ela pega o cassete e leva o cassete todinho para dentro dela, junto com o plate, e lá dentro que ela retira o plate, torna a devolver o cassete, você não tem acesso ao cassete, aí ela entra de um lado e o cassete sai do outro, entra o cassete, né? Com a imagem latente de um lado e sai do outro lado o cassete já com feito a leitura. Mas são vários modelos de várias marcas, ok? E o sistema digital. O sistema digital a gente já não tem o cassete, tudo bem? Você utiliza placas que vão adquirir o sinal elétrico vindo dos fótons de raio-x que atingirem nela e, obviamente, onde tiver uma região onde os fótons foram atenuados, vai receber menos sinal e ele já vai transformar diretamente em uma imagem. Então, você percebe aqui que não existe mais a digitalizadora. Está aqui nesse exemplo aqui uma mão, assim que o técnico deflagrou o raio-x, apareceu lá no computador, para ele trabalhar ou não essa imagem, fazer um pós-processamento ou não. O surgimento da radiologia digital, DR, né, que provém do inglês, trouxe expectativa de abaixar a dose de radiação X aos pacientes, minimizando a repetição de exame, devido à qualidade de imagem insuficiente ao diagnóstico. São dois tipos de detectores que foram desenvolvidos: silício amorfo e do selênio amorfo. O mais utilizado hoje é o do silício amorfo, ok? Esses detectores eles podem ser classificados também de acordo com o tipo de processo da conversão de energia dos raios-x em cargas elétricas, que também, da mesma forma, como lá na digitalizadora que transforma agora em um sinal elétrico, aqui também o raio-x ele tem que ser transformado em um sinal elétrico para o computador entender aquilo ali. E o computador ele entende o algoritmo, ele não entende fóton de raio-x. Então, o fóton de raio-x vai ser transformado em sinal elétrico, vai se transformar em algoritmo e então vai se transformar num pixel. E esse modelo, a diferença que ele tem do CR é que não existe mais a digitalizadora. Ele já é automático, ele é direto, tá? Existem dois tipos de sistema digital. O outro é digitalizado, tá? CR, ele é digitalizado. O sistema DR, ele é o digital propriamente dito.
Existem os dois tipos, o de DR direto e o indireto. Os sistemas indiretos, eles são chamados por utilizar ainda material cintilizador, que eles convertem os fótons de raio-x em luz, que depois é convertida em carga elétrica e depois forma a imagem. Apesar de não ter mais o plate, como tem dentro do cassete, mas ele ainda utiliza esse modelo de transformar em luz. Não é assim que faz lá no cassete? O raio-x o laser, ele passa o laser lá no plate, e o plate, então, vai fotoestimular. Fóton vem da palavra luz, né? Então, ele vai fotoestimular o plate, vai transformar em um sinal luminoso, cintilante, e depois transformar em energia elétrica, que vai ser transformado lá para o computador entender como um algoritmo. Agora, ele não vai, no caso do DR, ele não vai ter o plate, mas ele vai utilizar essa técnica de luz. Então, ele vai transformar primeiro em luz, para transformar, então, essa energia, essa carga elétrica de luz, depois em imagem. O sistema direto, ele já não utiliza esse método de transformar em luz. Ele possui uma quantidade imensa de componentes, que ele já vai transformar direto essa radiação em sinal elétrico. Ok? Ela não vai não passar essa etapa de transformar primeiro em um sinal cintilante, né? Então, com isso, vai ganhar tempo, ok? Os que estão sendo mais fabricados atualmente agora, os modelos mais novos, tá? Aqui eu coloquei uma lista de material que compõe essas placas, mas não precisa você se preocupar em decorar isso não, é só para conhecimentos seus, tá? Não vou cobrar isso em prova. Tem lá a fonte de alta tensão, eletrodo do topo, camada de elétrica, fotocondutor, eletrodo de coleta, transistor de filme fino, o TFF, capacitor de armazenamento de cargas, vidro com substrato. Então, é um enorme de componentes que fazem aquela placa ali para que ela tenha essa tecnologia de transformar os fótons de raio-x diretamente em sinal elétrico. Mas o componente principal é um fotocondutor, que é o chamado selênio amorfo, que também é utilizado lá no DR indireto. Porém, ele agora não transforma mais em sinal elétrico, tá? Ele é transformado em luz, ele é transformado direto em sinal elétrico, tá bom? Tá aí mais uma vez a imagem e do DR, né? Já transformando a imagem da mão aqui direto lá no computador. Bom, vamos falar agora sobre o DICOM e o PAX. Vocês vão ouvir muito falar disso no sistema digital que vocês forem trabalhar. Com a evolução dos exames digitalizados, surgiram uma enormidade de exames diferentes usando essa tecnologia digital. Tomografia cresceu muito, ressonância magnética, ultrassonografias. E com esse advento dessa tecnologia, foi utilizado no diagnóstico em imagens que surgiram vários formatos, tipos de equipamento, modo de equipamento para fazer e processar aquelas imagens. E cada empresa ela trabalhava de uma forma, impressoras diferentes, com linguagens computacionais diferentes, até que eles viram que isso estava atrapalhando a comunicação de transformação de informação. Então, eles precisavam fazer um padrão, ter uma linguagem só, que pudesse ser utilizada em todos os equipamentos, que todas as fábricas que fossem fazer algum equipamento de radiodiagnóstico, utilizando o sistema digital, usasse aquela linguagem, para que não tivessem diferenças. Como se você fizesse uma tomografia no equipamento em São Paulo e chegasse lá no Amazonas, o equipamento de lá fosse outra linguagem, o médico de lá não poderia ter acesso, porque a máquina dele não lia o que a máquina de São Paulo fez. Então, eles precisavam ter um padrão. E esse padrão utilizado, foi pensado, chamado então de DICOM, tá? Com o surgimento e desenvolvimento dessas informações, formato digital, essa necessidade de conversação, ela precisava ter esse padrão, tá? E aí esse padrão é o
DICOM. Então, o DICOM é a linguagem padrão utilizada. Como é que deu início a tudo isso? A CR e o NEMA, que são duas entidades americanas, né, formou um comitê em 1983 para definir esse padrão que pudesse ser utilizado em qualquer comunicação digital de radiodiagnóstico por qualquer fabricante. Aí iria facilitar o desenvolvimento também de sistemas, porque tendo o mesmo padrão, todas as pessoas utilizando aquele padrão, desenvolver aquele equipamento também ficaria mais fácil. Aí, então, em 1985, criou-se, então, esse padrão chamado DICOM, né? Que também provém do inglês, né? Comunicação de imagem digital na medicina, seria a tradução, ok? Então, basicamente, o que é DICOM? Linguagem padrão para ser utilizada em transferência, leitura e arquivamento de imagens com finalidade diagnóstica. Ok? Linguagem padrão utilizada em transferência, leitura e arquivamento de imagens com finalidade radiológica. Então, o DICOM é o padrão da linguagem, tá? Para vocês não confundir com o PACS. O DICOM é o padrão da linguagem. Vamos utilizar agora uma linguagem só para todos os equipamentos de radiodiagnóstico, de imagem diagnóstica de formato digital. E o PACS? PACS também provém do inglês, né? Sistema de arquivamento e comunicação de imagem. Ele é um sistema para arquivar. Como já falou, né? O próprio nome dele, se você for traduzir, né? PACS é um sistema de arquivamento e comunicação voltado para o diagnóstico por imagem, permite o acesso de imagem médica em formato digital a qualquer momento, em qualquer setor do hospital. Então, a partir disso, você pode obter um serviço de radiologia sem filme. Você envia para qualquer médico que esteja dentro do hospital que tenha um computador com acesso ao PACS, aquela imagem que você fez. Isto é, interrelaciona o PACS ao sistema de radiologia digital. Então, como vai ocorrer isso? Lá no seu workstation, é o local onde você vai trabalhar a imagem, você adquiriu a imagem digital, tanto pelo sistema CR como do sistema DR, da mesma forma. Você vai ter lá o workstation, que é o local de trabalho seu. A imagem vai chegar até o seu computador, ou pelo CR, ou pelo DR, direto ou indireto, está lá no seu computador. Enquanto ela está ali no sistema workstation, que é o local de trabalho, ela só está disponível para você, ok? Está disponível para você. Então, você vai poder trabalhar aquela imagem, colocar lado, escurecer, clarear, aumentar contraste, recortar. Você vai fazer tudo aquilo que as ferramentas do seu equipamento te permitir e que for necessário. Depois que você fez tudo isso aí, agora você vai enviá-las, então, para o PACS, que é esse sistema de arquivamento, que é integrado. Assim que você enviou para o PACS, o médico que está lá na sala dele vai ter acesso. Aí ele vai ver aquela imagem que você já fez trabalhada, ok? Para ele ter acesso. O PACS, ele utiliza também a linguagem DICOM, tá? Que é essa mesma linguagem padrão. Então, o formato que se hoje for lá no Japão, se você fazer um CD com um exame de tomografia que você fez aqui, levar lá no Japão, e eles rodarem o CD lá, vai ver a imagem sua por causa desse padrão DICOM, tá? E o PACS é o sistema de arquivamento local, ok? Aí eles têm o PACS deles lá também, que se eles quiserem pegar aquela imagem que recebeu de você e lançar no PACS deles para ser distribuído no local de trabalho da clínica ou do hospital que estiver trabalhando, eles vão colocar, tá bom? Então, o DICOM é a linguagem padrão e o PACS é o sistema de arquivamento, que é ambos voltados ao sistema digital de diagnóstico, ok? Então, enfim, terminamos aí a apostila de radiologia digital. Espero que tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me chamar ou pelo telefone ou pelo zap. Eu tiro qualquer dúvida, ok? Fiquem com Deus. Um forte abraço.